nosso patrocinador para vocês entenderem o que tem a ver com a aula de hoje. O Sintaxi é a casa do taxista aqui em Porto Alegre e eles têm um trabalho de gestão de empreendedores, porque o taxista nada mais é do que um empreendedor, assim como nós, que tem que gerir a rotina dele, que precisa ter horas na rua, que precisa se preocupar com o atendimento ao cliente. E a gente sempre tem a visão de que a gente se preocupa mais com o nosso cliente do que outros nichos se preocupam com o nosso cliente, com o seu cliente. Mas isso não é verdade. A gente até falou sobre isso na semana passada, né? Que quando nós temos fornecedores que nos tratam bem, nós tendemos a tratar melhor os nossos clientes também. E assim a gente cria uma rede de bom relacionamento. E a casa do taxista, o Sintaxi, tem um aplicativo de mobilidade. Então ele envia notificações, envia recibo por e-mail, exatamente da forma que a gente precisa. Especialmente agora, em época que a gente está falando mais sobre até conciliação bancária em virtude do imposto de renda da pessoa física. O que é importante ter? É importante ter o recibo para saber se aquilo realmente foi um custo da empresa. Ah, eu tô saindo da minha casa, eu vou a um evento, eu não vou poder dirigir porque lá não tem estacionamento. Eu vou chamar um táxi? Eu vou chamar um táxi e eu já sei que aquele recibo eu vou receber ali, eu já encaminho direto pro meu contador e tá feito a minha parte. Então, são pequenas funcionalidades que parecem óbvias, mas que não são e que a gente precisa utilizar em prol do nosso negócio, em prol dos nossos projetos como um todo. Então essa é uma funcionalidade que o aplicativo tem. Depois, mais pra frente, eu coloquei o QR Code para vocês baixarem o aplicativo também. O aplicativo tem exatamente esse nome e a mesma logo que vocês estão vendo ali em cima. E além disso, o Rafael, que é o cara com quem vocês vão falar quando vocês puxarem o QR Code aqui, quando vocês lerem esse QR Code aqui, trouxe uma oportunidade pra gente, que ainda não foi divulgada em nenhum outro lugar e que vai ser divulgada aqui na Comunidade Fortuna agora. Então vamos lá. Qual é o negócio? Vocês estão vendo que as duas fotos que eu coloquei, elas têm aqui divulgações, né? Ao lado do carro, na lateral, na porta do motorista e também ali no vidro traseiro. Essas divulgações, elas estão oficialmente descentralizadas e democratizadas. Isso significa que qualquer uma de nós pode entrar em contato com o Rafael e fazer esse investimento de patrocínio para divulgar a sua empresa em uma mídia offline que percorre cada carro mais de 300 km por dia aqui em Porto Alegre. Então, é uma excelente oportunidade. Aline, valores. Neste momento, no dia de hoje, tá? Hoje, que dia é hoje? 13 de maio de 2025. Custa R$150 por carro por mês, tá? O patrocínio. E o adesivo, a confecção do adesivo é responsabilidade do patrocinador. O Rafael já disse que a gente pode fazer com gráficas que a gente escolha e que ele recomenda algumas que já tem bem as dimensões e uma qualidade aceitável, que aí trabalha em torno de R$80 a R$100 a confecção do adesivo. Então, a gente está falando de um investimento de R$250 por mês por carro. Ele disse que tem base para negociação, margem para negociação, caso a gente estiver falando de mais de um carro. E assim, vocês sabem que eu trago para patrocinador as pessoas em quem eu acredito. É uma grande oportunidade e eu, inclusive, agradeço a Alize, nossa produtiva. Eu cheguei a me engasgar. A Alize, nossa produtiva, que fez essa conexão. A Liz é a concierge, então ela é excelente em fazer conexões e ela trouxe pra gente essa oportunidade pensando justamente nos nossos trabalhos. Ah, daqui a pouco tem uma produtiva que vai fazer ali um evento em Porto Alegre e precisa entrar em contato com as pessoas e precisa que as pessoas conheçam. A gente tá falando justamente dessa região e de cidades próximas. Então, é uma excelente oportunidade para a gente entrar em contato com novas pessoas, para a gente pensar fora da caixa. A gente vai falar bastante sobre isso na aula hoje. Às vezes, pensar fora da caixa é voltar para as origens que a gente sabe que funciona. Nem sempre a gente tá fazendo exatamente da forma que a gente gostaria. Ó, os guris ali estão falando, ó. Isso, tá? A confecção é apenas uma vez e o adesivo dura bom tempo, então vocês podem fazer o adesivo uma vez e ir apenas renovando, né? O adesivo vai ser só uma vez de confecção, se coloca uma vez só. Ó, os guris estão falando que no fim ainda sai mais barato, ó. Exatamente isso, porque
tu vai fazer 250 a primeira vez, porque 150 é o adesivo, 150 o patrocínio e R$100 o adesivo, e depois vocês podem só renovar por mês aquele carro, que é muito relevante. Depois, na segunda parte do patrocínio, eu coloquei também outras fotos pra vocês verem, que o Rafael me enviou e que é muito legal, porque, de novo, gurias, a gente tá sempre pensando em tráfego no Instagram, tráfego no Google, tráfego no não sei o quê, mas tem outras coisas, porque quantas horas por dia a gente passa dentro do carro? Vai buscar o filho na escola, vai fazer isso, vai pra um evento, vai pra aquilo. A gente tá na rua o tempo todo. E as pessoas todas estão na rua o tempo todo. E aí depois eu ainda trouxe outras reflexões pra vocês pensarem, porque se a gente tá falando de cliente ideal, a gente precisa pensar além do óbvio, a gente precisa pensar onde o nosso cliente tá. E aí, a gente não precisa pensar só em fazer as coisas que os nossos concorrentes estão fazendo. A gente precisa aproveitar as oportunidades quando elas chegam pra gente. E essa foi uma oportunidade que chegou aqui pra Comunidade Fortuna e eu convido vocês a aproveitarem. A Suelen disse que já quer, então, Su, basta ler aqui o QR Code e falar com o Rafael. O Rafael tá aqui nos explicando que o adesivo dura bastante tempo, então a gente tá falando aí de um investimento que realmente vai dar resultados, é um investimento que vai colocar a nossa empresa num outro nível de expansão. A gente tá sempre pensando no digital, mas o digital não é a única alternativa que a gente tem, inclusive com o hiperestímulo que a gente tem no digital, para ter resultado tá custando cada vez mais caro. E a gente tá falando aqui de um investimento base muito baixo. Então, hoje eu invisto tanto em tráfego, imagina se tu distribuísse esse valor por carros diferentes. Quantas pessoas veriam hoje? Mas eu não posso medir. Não, agora não é hora de pensar sobre isso. Agora é hora de pensar sobre dar passos diferentes na empresa, chegar a novas pessoas e aí fazer uma análise de resultado depois. Aproveitem a oportunidade, estou muito feliz com os guris aqui. Bom dia, Clau. Aproveitem de verdade. Aqui tem o QR Code do Rafa para vocês falarem com ele sobre a oportunidade. E depois, mais pra frente, eu coloquei outras fotos para vocês verem, tanto na lateral do carro quanto ali no espelho. E essa observação que o Rafael fez é muito importante. Vocês não vão investir um adesivo por mês, vocês vão fazer um adesivo e vão seguir utilizando isso ao longo do tempo, porque dura bastante. Imaginem aí a marca de vocês rodando pelas ruas de Porto Alegre. Não é bem legal? Eu acho bem legal. E aí, como eu disse antes, às vezes pensar fora da caixa é voltar às raízes. É isso. É fazer o básico que funciona. As pessoas não estão na rua o tempo todo, graças a Deus, com saúde, fluindo com segurança? Então, é isso, vamos estar onde as pessoas estão. As pessoas não sabem que, às vezes, no offline a gente presta muito mais atenção nas coisas do que no online? Muitas vezes. Então, por que eu não vou investir em mídias offline? Quanto tempo do dia o cliente de vocês passa no trânsito? Comecem a investigar. Se ele tá na rua, ele vai ver essa mídia aqui. Invistam neste patrocínio. Reforçando os valores, então. Hoje, 13 de maio de 25, R$150 por mês por carro e entre R$80 e R$100 pela taxa para confecção do adesivo. Esse valor de confecção do adesivo é pago uma vez só e não todos os meses. Isso significa que vocês vão pagar o adesivo e vão manter depois o patrocínio enquanto aquele adesivo estiver funcionando. Quem tiver equipe de marketing, fale com a sua equipe de marketing, mesmo que seja um prestador de serviço, para pensar em estratégias, para pensar em ideias de frases, para pensar esse criativo de uma forma mais estratégica, tá certo? Agora, não deixem passar batida uma oportunidade que pode ser muito melhor do que as coisas que vocês podem estar fazendo e podem não estar dando resultado. Aqui eu coloquei o QR Code para entrar em contato com o Rafael para fazer a aquisição e também o QR Code para baixar o aplicativo de mobilidade do Sintaxe. Por que tudo está conectado? Porque às vezes a gente está idealizando um comportamento do cliente ideal, quando na verdade o comportamento do cliente ideal é muito mais simples. A gente que não está olhando. O ponto é, eu estou atraindo para o meu negócio pessoas que querem crescer, que querem progredir assim como eu e que vão se beneficiar do progresso do meu negócio, ou eu quero atrair pessoas que simplesmente vêm, compram e vão embora? Porque eu posso querer também, não tá errado. Só que aí eu preciso me posicionar dessa forma. E aí volta para a aula sobre identidade profissional, quando a gente entende como a nossa tomada de decisão está o tempo todo contribuindo ou prejudicando
o nosso objetivo. E a Alana ainda disse que pode dar esse apoio pro marketing. Então, o que eu tô falando aqui? Nós precisamos pensar de forma estratégica. E para eu pensar de forma estratégica, eu não posso abrir mão da descrição do que realmente dá certo. Ok?